Isso aí, galerinha. É sempre importante vocês sentirem à vontade, vocês enriquecem a aula. Um dos colegas questionou os 3 pontinhos, se eles realmente seriam obrigatórios. E eu concordei que não seriam obrigatórios. Eu acho que a questão não deixou bem claro que esse processo ia continuar. O outro colega falou, professor, será que ali na questão F ele não queria, além do nome, a classificação? Era possível, não custava eu ter falado, né? Progressão geométrica decrescente, não custava. Se ela fosse limitada no 32, finita. Se ela fosse ilimitada, infinita. É isso aí, galerinha. Sempre enriquece a aula o comentário de vocês. Pessoal, vamos começar agora a ficar um pouco mais técnico. Eu simplesmente, até agora, a gente só apresentou o que é a progressão geométrica. Tem algumas coisas aí importantes para a gente começar a discutir. Dá uma olhada. Eu já tinha te falado que quando a gente fala de uma sequência numérica, a gente determina o primeiro termo de A1, o segundo de A2, o enésimo de AN, o cara da frente do AN, AN mais 1, o cara de trás, AN menos 1. Então ter essa noção de que aquele númerozinho de baixo é a posição do termo é indispensável. Como é que eu vou achar o enésimo termo a partir de um termo anterior, por exemplo, do primeiro termo? Eu pego o primeiro termo e multiplico ele por várias vezes a razão, né? Por quantas vezes a razão? Depende da posição. Está na posição N. Não é N, por incrível que pareça. Sabe por quê? Porque se eu quiser achar o segundo, eu multiplico A1 por uma vez a razão só. Se eu quiser achar o terceiro, eu multiplico por 2 vezes a razão. Ah, o famoso N-1. Vai ser Q vezes Q vezes Q, N menos 1 vezes, né? Se fosse 2, ficaria Q ao quadrado. Se fosse 3, ficaria Q ao cubo. Mas como são N menos 1 vezes, o N menos 1 está no expoente, concordam comigo? Por isso que o autor da apostila atrasou PG. Ele primeiro queria garantir que a gente tinha domínio de potenciação para poder brincar de progressão geométrica. Pessoal, imaginem que eu não tenho o primeiro termo, que eu tenho só o késimo termo. Aí eu vou partir do AK. Adivinha o que vai mudar na fórmula? Em vez de N menos 1, N menos K. Então essa fórmula aqui de baixo ela é mais poderosa que a de cima. Ela faz tudo que a de cima faz e muito mais. Às vezes o vestibular não traz essa segunda fórmula, só traz a primeira. Tu vê, né? Não custa nada o cara tirar o número 1 ali e botar outra letra, né? K, Z, coração para os apaixonados, como eu sempre digo. Usar essa fórmula aí é bobo, cara. Tu tem que ter domínio de matemática básica, na verdade. Só isso. Já tem um monte de questãozinha que daria para fazer só de tu conhecer essa fórmula. Mas eu quero aproveitar e fazer uns outros comentários. Antes dele te apresentar essa fórmula, que é conhecida como fórmula do termo geral, tem uma outra coisa que a apostila fala, que eu acho muito importante comentar. É uma sacadinha que se o cara lembra disso, mata um monte de questão. É muito comum o seguinte enunciado, ó. Numa progressão geométrica de 3 termos, o produto dos termos é tal. Calcule o termo médio. Essa frase é clássica para progressão geométrica. Se o cara não lembra de uma ideia interessante aqui, ele não resolve a questão tão fácil. Vocês aceitam que eu posso representar uma progressão geométrica da seguinte forma? Dá uma olhada. Isso é chamado de notação especial. Se uma PG tem 3 termos, se eu chamo o cara do meio de A, o cara da esquerda vai ser A sobre Q, e o cara da direita vai ser A vezes Q. Vocês aceitam que se eu sair ali do primeiro e multiplicar por Q, dá o do meio e multiplicar por Q, dá o último? Se esse aqui é o A, o próximo é A vezes a razão. Se esse aqui é o A, o anterior é dividido pela razão. Assim, se eu multiplico por Q da esse, eu multiplico por Q daquele. É uma maneira honesta de representar uma progressão geométrica, né?
Bem honesto. Por que é importante saber representar a progressão geométrica dessa forma? Se o cara fala assim, ó, uma PG de 3 termos, o produto dos termos dá 1000. Qual é o termo médio? Vamos multiplicar esses termos? A sobre Q vezes A vezes Q. Quanto é que vai dar isso aí? Vai dar A ao cubo. Ele não disse que o produto estava dando 1000? Raiz cúbica de 1000. Pronto, achei o termo médio. Sem esforço. É para poder resolver esse tipo de questão que saber escrever a PG dessa maneira é importante. Tá, daí é para achar o que no caso ali? Só com essa informação não, aí tem que ter mais alguma coisa para o cara poder me cobrar a razão. Mas tu vê, eu consigo achar o termo médio de uma progressão geométrica só conhecendo o produto dos termos. Beleza? Isso aí é a posição. A posição, tipo, A1, A2. Pois é, vai ter técnica para isso também, vai ter técnica para isso. Agora olha só, galerinha, se for uma PG com um número independente de termos, um número ímpar de termos, perdão, se for uma progressão geométrica com um número ímpar de termos, sempre vai ser fácil aplicar a notação especial, porque o termo do meio, A, o termo daqui, A vezes Q, o próximo, A vezes Q ao quadrado. Quem é esse da esquerda? A sobre Q. E o da esquerda? A sobre Q ao quadrado. O cara vai lá e me diz, uma progressão geométrica de 5 termos, o produto dos termos dá 32. Quem é o termo médio? Vamos multiplicar todos. Quanto é que vai dar, galerinha? O pessoal que está ligado já deu para perceber quanto é que vai dar isso aí. O Q ao quadrado de baixo corta com o de cima. O Q corta com o Q. Ficam os 5A se multiplicando. A na quinta. Como eu disse que dava 32, fatório 32, que é 2 na quinta, A igual a 2. O termo médio. Tu vê esse tipo de situação, cara, é uma técnica específica para destruir um tipo de questão que começou a ficar comum no vestibular. Chamado notação especial. Agora deixa eu fazer um comentário. Tem uma que é muito mais terrível. Imagina que o cara fala o seguinte, ó, numa PG de 4 termos, o produto dos termos é tal. Se eu precisar de uma notação especial para uma PG de número par de termos, o cara tem que ter uma sacada diferente. Como é um número par de termos, pessoal, escrever a PG dessa maneira não vai adiantar, porque eu não posso botar, se eu botar o A aqui, aqui fica A vezes Q, aqui fica A sobre Q, aqui fica A sobre Q ao quadrado. Eu não consigo, na hora de multiplicá-los, cancelar o Q. Olha o que o cara tem que pensar. O cara tem que pensar que esse termo aqui é A vezes Q e que esse termo aqui é A sobre Q. Só que olha por quanto que eu tenho que multiplicar para sair de um e chegar no outro. Eu tenho que multiplicar por Q e por Q de novo. Eu tenho que multiplicar por Q ao quadrado. Logo, quem vai ser esse termo? A vezes Q ao cubo. A sobre Q. Vocês concordam que multiplicando esses caras todos dá A na quarta? Cancela os Qs? Aquilo é que é perigoso. Ó. Aquilo ali é que é perigoso. O cara teria que perceber nesse caso que a razão é Q ao quadrado. Razão é igual a Q ao quadrado. Muito, muito perigoso. Acho que a posterior não faz esse segundo comentário. Não tem como dar alguma coisa negativa. Olha, a razão pode ser negativa, é muito raro de acontecer. Por que é raro? Porque ficaria uma PG oscilante, dando números positivos e negativos, positivos e negativos. Pode acontecer, mas é muito raro. Mas o A pode ser negativo também, não pode? O A poderia representar um número negativo. O A poderia representar um número negativo, sem problema nenhum. A razão negativa é que seria mais raro. Resumindo, galera, notação especial. Quando a PG tem um número ímpar, tipo 3 termos, 4 termos, é complicado. 5 termos é fácil. Agora, quando a PG tem 4 termos, 6 termos, o cara tem que ter uma habilidade um pouco maior para resolver. Eu estou fazendo esse comentário de tolo, tá? Porque eu nunca vi uma questão de vestibular que exigia aquela forma de escrever para poder matar a questão.
Mas vai que o Mas canal aí na de 6 termos daí do que no cubo passa a partir na quarta? Ou pula também? Não, não é, porque aí a tua razão é que é o quadrado. O próximo aqui seria A, que é na quinta. Eu estou multiplicando porque é o quadrado, é isso mesmo. Pessoal, depois desse comentário, daria para vocês arriscarem. A página 24, dá para fazer aqueles dois primeiros ali, só para sentir como é que é. Dá para resolver a página 26. Ele deu só essas duas primeiras dicas aqui que eu falei. E ainda, como eu já falei, o termo geral, dá para resolver a 28. Então nós estamos bem pra caramba de tarefa já. E o ideal é tu aproveitar esses minutos agora já na sala de aula para agilizar a tua tarefa. 3 páginas de tarefa e empacou, chamou. Não quero ver ninguém parado, hein? Só um pouquinho, página 24. Tá na mão.